Milhões de famílias brasileiras aguardam com expectativa o dia em que os portões das escolas estarão novamente abertos para receber os alunos. Mas qual é o momento certo para que isso aconteça? Essa semana, mais de 120 municípios do estado de São Paulo liberaram a volta parcial das atividades escolares nas redes pública e privada. Mas no Rio de Janeiro, decisões judiciais contraditórias deixam um ponto de interrogação sobre a volta às aulas nos colégios particulares da capital. Enquanto isso, como está a qualidade do ensino durante a pandemia? Quais são as consequências de tantos meses sem aulas presenciais? Os materiais escolares foram recolhidos, as carteiras se esvaziaram. As salas de aula ficaram assim, praticamente desertas, e isso já dura muito tempo. No Brasil, a grande maioria dos quase 48 milhões de estudantes de escolas de ensino infantil, fundamental e médio não têm aulas presenciais desde março. E as famílias estão vivendo experiências diferentes para se adaptar ao ensino online. Débora mora no Complexo do Alemão e tem 3 filhos. Danilo, de 9 anos, Bernardo, de 14 e Cauã, de 17. Ela fez de tudo para eles continuarem os estudos online, mas acabou desistindo. Eu tinha uma internet que não era muito boa, eu estava sem computador e o meu celular estava com a tela toda quebrada. Eles pararam de estudar online? Sim, eles pararam de estudar online. Totalmente? Completamente. E a gente foi tentando, até que a gente viu que não ia dar mais. Em Salvador, a Carolina e o filho João, de 12 anos, se adaptaram bem. Ele estuda numa escola particular e tem um bom acesso à internet em casa. No início foi bem complicado, até porque foram ajustes nossos e ajustes da escola também. Hoje, 6 meses depois, a gente está super tranquilo, super adaptado. A grande maioria das escolas do país está oferecendo, desde o início da pandemia, atividades pedagógicas para os alunos. Entre as municipais, por exemplo, menos de 4% apenas não aderiram ao ensino online. O Colégio Federal Pedro II, no Rio de Janeiro, um dos mais tradicionais do país, também optou por não oferecer nenhum tipo de atividade pedagógica durante a pandemia. Boa parte dos pais não concordou com a medida. Cerca de 400 assinaram uma carta aberta à direção da escola, reivindicando atividades não presenciais. Os 2 filhos de Lindenberg, Ayrton e Giovanni, estão matriculados no colégio. Qual o estado emocional dos seus filhos hoje em relação à escola? Totalmente desestimulados, porque não há vínculo, não há contato com a escola desde o início da pandemia. A gente se sente abandonado mesmo pelo colégio. O reitor explica que a decisão foi tomada porque 30% dos alunos não têm acesso à internet. Afinal, o Colégio Pedro II é uma escola pública, mantida pelo Ministério da Educação. Então, eu não poderia tomar uma ação de preparar um plano que beneficiasse 70% e deixasse de fora os 30%. Eu não consigo entender como se usa a exclusão para justificar a inclusão, porque não consegue incluir todo mundo, você exclui 100%. Agora, o colégio diz que está depositando R$ 600 na conta dos alunos sem acesso à internet para que eles comprem tablets ou smartphones. O pagamento dessa bolsa auxílio digital está sendo feito até o dia 15. Mas o que os pais do Brasil inteiro realmente querem saber é quando os filhos vão poder voltar com segurança para a sala de aula. 89% dos municípios ainda não têm data para retomar as aulas presenciais nas escolas municipais. No caso das escolas estaduais, 21 estados e o Distrito Federal ainda não têm data para voltar. 4 já têm uma data prevista e 2 já voltaram parcialmente. Um deles foi o Amazonas, onde as aulas do ensino médio das escolas estaduais voltaram no dia 10 de agosto. 20 dias depois, 342 professores testaram positivo para a Covid-19. No Rio de Janeiro, a volta às aulas virou uma batalha judicial. As escolas particulares estavam previstas para retornar amanhã,
Mas na última quinta-feira, o Sindicato dos Professores conseguiu uma liminar suspendendo a volta das aulas presenciais enquanto não houvesse uma vacina contra a Covid-19 ou um estudo que comprovasse que não há risco para professores e alunos. Mas hoje à tarde mudou tudo de novo. A Justiça do Trabalho reverteu a decisão, atendendo a um pedido do Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica. Ou seja, as escolas do interior do Rio podem voltar a partir de amanhã. Mas na capital, a prefeitura diz que as escolas particulares ainda não podem reiniciar as atividades presenciais por causa de outra decisão judicial ainda vigente. A prefeitura afirmou que está com recurso no Supremo Tribunal Federal e que aguarda uma decisão. Entendemos que, nesse momento, as escolas já estão plenamente adequadas a todo o protocolo que foi feito ao longo de todo esse período para, então, o regresso das crianças, efetivamente, todos os colaboradores das unidades educacionais. Você colocar em 1/3 hoje as atividades presenciais, você coloca na rua pelo menos mais 500 mil pessoas. E aqui não está se falando de saúde só do trabalhador, não, tá? Está se falando também das crianças, está se falando dos jovens, dos adolescentes e da comunidade escolar. Por outro lado, educadores também alertam para as consequências caso as escolas continuem de portas fechadas por muito mais tempo. A evasão escolar é uma grande preocupação agora? E eu tenho dito sempre o seguinte: nós todos precisamos dizer a todas, especialmente aos adolescentes e jovens, que são aqueles que comprovadamente nas estatísticas evadem quando tem um grande distanciamento da escola. Nós precisamos dizer para eles, a escola é importante, não saia da escola. 38% dos pais estão dizendo, olha, se for continuar assim, tem uma chance do meu filho evadir. Né? E isso é muito custoso. O Brasil teve uma dificuldade enorme, levou décadas para colocar as crianças na escola. Você tem medo dos seus filhos, por exemplo, não quererem mais voltar para a escola? Tenho, né? Como todo pai tem. A gente procura motivá-los. Mais novo não quer mais. Se eu tivesse condições de colocar ele no colégio particular, eu colocaria, mas eu não tenho. Tem protocolo para abrir salão de beleza, tem protocolo para abrir academia, tem protocolo para abrir shopping, mas não tem protocolo para abrir escola. É um absurdo, porque a gente está dizendo que no Brasil a educação é a última prioridade. Em nota, o Ministério da Educação diz que tem dialogado frequentemente com as secretarias municipais e estaduais sobre o retorno às aulas, a fim de assegurar a segurança dos alunos e minimizar os efeitos da pandemia na educação brasileira. É que a gente tem pressa, o Brasil tem pressa nesse momento em voltar. Eu acho que o Brasil tem urgência na educação. Se a vacina não sair em fevereiro, voltamos quando? Então, eu acho que com segurança, com responsabilidade, podemos ir fazendo ajustes. É o que estão tentando fazer algumas escolas no interior de São Paulo, onde as aulas foram retomadas esta semana. Nesta escola estadual de Sorocaba, os alunos voltaram e encontraram uma nova escola, onde é obrigatório medir a temperatura, limpar as mãos e manter o distanciamento. A retomada das aulas está sendo parcial. Os alunos são convidados a virem para as aulas, os professores também são convidados. E diante das respostas dos pais nos questionários, nós fazemos as agendas adequando, né, os alunos e os professores. Por enquanto, a escola só recebe 20% dos alunos por dia. E aquela hora barulhenta do recreio virou um momento solitário e silencioso, com cada um na sua mesa. Você vai ter sempre um professor, um agente sempre puxando nosso pé para não manter a distância sempre. E eu acho muito bom ter voltado. Mas por enquanto, a grande maioria das escolas do país permanece de portões fechados. Enquanto essa situação sobre a volta ou não das aulas presenciais se arrasta, os professores tentam ensinar e os alunos tentam aprender através do ensino remoto. Mas a pergunta que fica é: eles estão conseguindo? Então, existem aprendizagens, porque já é comprovado que os estudantes aprendem coisas nessa integração, e
existem outras coisas que talvez não se aprenda do mesmo jeito que se aprenderia na aula presencial. Às vezes eu estou vendo ele distraído com outra coisa, aí eu puxo ele, digo, João, presta atenção na aula. Eu entrei numa crise de ansiedade muito grande, porque eu me senti muito incapaz de conseguir fazer o meu filho render alguma coisa. Eu ainda estava naquele desespero de, ai meu Deus, ele vai perder o ano. Os pais não devem ter essa sensação de que o tempo, esses 6 meses sem aula, foi um tempo perdido? A gente não vai cancelar o ano. Temos outros países que também suspenderam as aulas. A primeira coisa que foi feita na volta foi isso. Faz a avaliação, vê onde está e planeja como vai seguir. E nós estamos preparados para isso, Kátia? Eu confio muito que nós temos professores muito preparados para ajudar. Estou muito impressionada com o que eu vi no Brasil inteiro. Esses professores não desistiram dos seus alunos. Vamos confiar nos nossos professores. O consórcio de veículos de imprensa divulgou às 8 da noite os números atuais